Boa noite, Cassiane. Tudo bom? Você chegou a fazer o trabalho, o estudo de caso? Oi, professor? Você chegou a fazer o estudo de caso lá de apresentação? Não, ainda não. O meu grupo ainda não gravou, no caso. A gente vai Ah, gravar. vocês vão gravar então, né? Aham. Mas Beleza. hoje alguém vai apresentar? Ou você ia passar matéria? Não sei, ninguém me falou se ia apresentar hoje. Ah, tá. Estou esperando para ver se vai aparecer alguém aí para apresentar. Eu vou mandar lá no grupo da sala. Boa noite, professor. Boa noite, Cassiane. Boa noite. Tudo bom, Matheus? Boa Tudo noite. certo, professor? E o senhor? Tudo jóia. Ah, coisa boa. Você vai apresentar alguma coisa hoje? Acho que você fez vídeo, não foi? Quem, eu? De Não, apresentação do não, não. estudo? Foi o outro Matheus. Eu vou fazer o meu ainda. Ah, tá. Foi o Matheus Guimarães, se eu não me engano. Que já fez o vídeo. Uhum. Então vocês dois vão apresentar gravando no YouTube, né? É, o. Quer falar, Estamos no Cassiane? mesmo grupo. Vocês estão no mesmo grupo? Você é o Sim, Matheus Pertel, né? sim, sou. Vocês nem se conhecem, né? Não, Não, É eu muito não deixo. estranho isso, né? super. Será que vai aparecer mais aí ou é só nós mesmo? Então, lá no grupo da sala ninguém falou nada, não. Uhum. Agora entrou o Matheus Guimarães. Agora são dois Mateuses. Boa noite, Matheus. Agora tem que diferenciar, né? Guimarães e Azevedo. Rapaz, eu acho que as turmas aí já começaram a viajar ou já começaram as férias, né? Não sei. Galera tá faltando pra caramba. É,
Eu acho que é adiantar as férias mesmo. Bem, vocês têm alguma questão, alguma dúvida aí que vocês queiram tirar da Eu tenho quinzena? uma dúvida do trabalho que é a revisão bibliográfica. Eu não cheguei a fazer. Uhum. Aí eu vou fazer agora, né? Que se abriu o prazo de entrega. Eu posso fazer, tipo assim, meio que comparando os dois, duas arquiteturas, né, no caso. Ah, tá. Não, vocês podem usar quantas arquiteturas vocês quiserem, tá? Se vocês acharem material suficiente para fazer de um só, tranquilo. Ah, ficou difícil fazer para um só, né? Você pode juntar dois, três, quatro, quantos for necessário aí. Mas aí, se eu fizesse só de um, eu iria fazer falando o que é o que é arquitetura ou falando o que eu encontrei nesses artigos, né, que eu li. Tá, eu não cheguei a mostrar para vocês um exemplo, não, né, de revisão? Não. Você deixou um Não, né? exemplo lá de como fazer, mas de Mas um de fato aqui, não, né? não. Professor, Deixa, no caso, diga. no caso meu, eu fiz assim, primeiro parágrafo, de acordo, eu falava, tipo assim, que determinado autor falou sobre as máquinas virtuais, aí no final citava o autor e o ano da publicação dele. Aí no final eu coloquei como bibliografia todas as fontes que eu usei no texto. A revisão bibliográfica é por aí, tá? Deixa eu ver se eu acho uma revisão aqui fácil. Aí eu mostro de exemplo aqui para vocês. Geralmente as turmas têm mais dificuldade mesmo nessa questão aí de revisão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é esse aqui. Então, vou compartilhar aqui com vocês. PCF. Vocês estão vendo aí o documento? Sim. Sim? Beleza. Então, esse aqui é um TCC que eu tive que fazer para uma pós que eu fiz em 2020, né? No IFES mesmo. Então, a gente fez esse TCC no modelo de um artigo, né? Então, ele está bem similar a um artigo científico aqui no caso, tá? Só que vocês não vão precisar escrever um artigo inteiro, né? Vocês vão escrever só a parte de revisão bibliográfica. Então, eu vou lá para o capítulo aqui de revisão, porque o resto aqui não, vocês não precisam utilizar. Deixa eu ver essa revisão aqui. Tá, vou usar o capítulo 3 aqui de revisão de literatura, tá? Revisão de literatura e revisão bibliográfica é praticamente a mesma coisa, ok? Então,
o que que vocês têm que se atentar, né, para fazer esse trabalho? Vocês precisam, primeiro, coletar as 5 fontes, né, que vocês vão usar para fazer a revisão. Então, vocês vão recorrer, por exemplo, ao Google Acadêmico, né, ao periódicos da CAPES também, que vocês podem utilizar. Mas eu acho que, no caso de vocês, daria para usar o Google Acadêmico, que eu acho que é mais fácil, né, de vocês localizarem. E aí vocês vão coletar 5 textos, né, que pode ser artigo, capítulo de livro, TCC, dissertação, tá? Vocês vão coletar 5, de preferência dos últimos 5 anos, né, para não ser uma coisa assim tão antiga. Então, dos últimos 5 anos, e aí vocês vão coletar 5 textos sobre a arquitetura que vocês escolheram, né? A arquitetura ou as arquiteturas. Vai depender de cada um, tá? Eu deixei livre isso aí. Quantas arquiteturas vocês vão usar para fazer a revisão de literatura? Beleza. Coletou essas 5 fontes, né? Vocês vão estudar esses 5 textos, né? Vão estudar esse material e separar partes desses textos que vocês acham mais interessante de colocar no trabalho de vocês, tá? Só que vocês não vão copiar e colar, né? Porque isso aí seria plágio. Vocês vão pegar aquela ideia que vocês acharem interessante, vão escrever com as suas palavras, com a visão bibliográfica que vocês estão fazendo, ok? Então, por exemplo, aqui na revisão de literatura que eu estou mostrando, tem uma frase aqui, por exemplo, ó, a revista utilizada por se tratar do método mais adequado, principalmente quando existem muitos trabalhos publicados na área de investigação. E aí, aqui entre parênteses, você coloca o sobrenome, né, do autor, ou os sobrenomes dos autores, vírgula, o ano de publicação, tá? Então, essa ideia que eu tirei daqui, né, ela veio dessa fonte aqui de baixo, que é a Lamari 2019, né? E aí, deixa eu mostrar outra aqui, outra referência. Aqui, por exemplo, ó, o primeiro artigo, aí eu passo a referência, né? Quando tem esse et al. Aqui, significa que tem mais autores. Então, você coloca um e et al. No final, tá? Mas eu não vou ficar me apegando a esses detalhes, não, tá? Estou dando só alguns exemplos aqui para vocês. Não vou cobrar regrinha de ABNT, essas coisas, não. Então, vocês colocam aqui o sobrenome dos autores, vírgula, o ano de publicação. E aí eu começo a explicar o que eu li nesse artigo, né, que eu estudei. Então, fiz um resumo e coloquei aqui, tá? É mais ou menos isso que vocês vão fazer. Quer dizer, no primeiro artigo, no primeiro texto, aí coloca quem foi que escreveu, o ano de publicação, eu encontrei isso, 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 ele trata disso e disso, tá? Vocês começam a escrever com as palavras de vocês. E aí, lá embaixo, na última sessão da revisão de vocês, vocês vão precisar dizer realmente de onde vocês tiraram esse texto. Porque só olhando aqui não dá para saber, né? Aqui só tem o nome da pessoa, né? Caio, ok, 2019. Então, mas eu não sei o título do trabalho, como é que eu vou fazer para acessar esse trabalho aí, se eu quiser, né? Então, os detalhes você não coloca aqui em cima, você coloca na última sessão do seu trabalho. Então, deixa eu achar aqui. Aqui tem uma seção, então, ó, chamado
de referências, né? São os textos que eu localizei. Como é um TCC de pós-graduação, tem muito mais referências, né? No caso de vocês, são 5 apenas, tá? Aqui tem, ó, o Alabari, que eu tinha mostrado para vocês. Então, aqui eu coloco o sobrenome, o primeiro nome abreviado, data de publicação, né? Aqui o título do artigo e os dados, né? Onde é que foi publicado, volume, tá? O link aqui para você acessar as outras informações desse artigo, tá? Então, aqui nessa seção, vocês colocam mais detalhado, né, de onde vocês tiraram aquela referência, tá? Deixa eu ver se eu acho o key aqui, ó. Aqui, ó. Deve ser key, né? Deve ser pronúncia em inglês aqui. Key McDonald e de Giuseppe. Tem um italiano aqui no meio. Então, aqui tem o ano de publicação, o título, qual jornal que foi publicado, qual periódico, né? Volume, quantidade de páginas e o site para acessar. Então, basicamente é isso aí. Tá? Então, lá no texto, você coloca a referência entre parênteses, resumida, e dá uma explicação, né? Fala o que você entendeu do artigo, em alguns parágrafos ou frases. Tá? E aí, aqui no final, vocês colocam a referência detalhada, né? Então, se eu quiser acessar o material que você coletou, eu consigo chegar aqui e ver onde é que eu pego, onde é que eu consigo baixar aquele texto. Beleza? Ajudei ou compliquei? Ajudou e muito. Beleza. Quem estava com a dúvida foi a Cassiane mesmo, né? Beleza. Então, assim, a revisão, vocês vocês vão... Vocês têm outra aqui o mapa, só para mostrar aqui sobre a revisão. Se vocês observarem aqui, ó, as seções, né? As seções da revisão bibliográfica, vocês têm lá título, autor, igual eu mostrei ali no meu, né? Pode até seguir aquilo ali. Introdução. Ah, mas o que eu vou colocar na introdução? Vocês vão falar sobre o que é esse trabalho, né? Eu estou realizando aqui uma revisão bibliográfica para a disciplina do professor tal, de nome tal, tá? E eu vou tratar desses e desses assuntos aqui. Uma coisa bem rápida, tá? Aí vocês vão acessar, né, vão escrever realmente a parte da revisão bibliográfica, que é aquela seção que eu mostrei no meu TCC para vocês. E na conclusão, vocês podem escrever com as suas palavras mesmo, né? Ah, eu pude concluir estudando esse material que, sei lá, a arquitetura microkernel é utilizada até hoje. E aí você descreve quais são as conclusões que você tirou desse estudo que você fez, tá? E no final aqui, beleza? Então é o título autor, né? São 1, 2, 3, 4 sessões aí no seu trabalho. Isso aqui é água, tá bom?
Não tem nada aqui, não. Beleza? Eu muito suspeito dessa água aí. Oi? Suspeito dessa água aí. Não, eu tô Quis meio provar gripado aí, demais. não tá podendo, não. Hã? Quis provar demais. Se tivesse só bebido, a gente nem ia desconfiar. Tá vendo? Tinha que ter ficado quieto, né? Beleza. Entregou. Agora já foi. E pior que gravou, né? Já não tem o que fazer. Então, da parte de revisão bibliográfica aí, tudo certo? Tranquilo. Tudo certo. Tranquilo? Beleza. O Matheus Azevedo, eu tô lembrando dos áudios, né, que ele grava aí para me mandar as perguntas. Eu tô lembrando da voz aqui. Eu não conheço vocês praticamente, né? Então, a gente já está aí na quinzena 6, né? Que vai terminar dia 19 oficialmente, né? Mas a gente deu prazo aí até o dia 22, que é o dia antes do nosso recesso, né? A gente vai entrar no recesso aí dia 23 e voltamos, se eu não me engano, dia 17, né? De janeiro, acho que é isso. Aí a gente volta do recesso dia 17. Então, aqui tem o planejamento da quinzena, né? Como sempre, uns detalhes aqui, vocês podem consultar. Aqui a gravação do encontro síncrono, né? Que está sendo feito hoje. Não foi feito semana passada porque foi feriado, né? Por isso que a gente está fazendo hoje. E aí tem a apresentação do estudo de caso, né? E a data final é até o dia 22. Mas como dia 22 a gente não tem encontro síncrono, então quem não apresenta hoje, e até agora acho que ninguém vai apresentar, né? Vai precisar gravar um vídeo ou entregar um pouco mais atrasado lá em janeiro, tá? Então vocês têm essa Professor, escolha o vídeo aí. do grupo 1 já tá feito. O vídeo, né? Eu estou vendo aqui que tem duas postagens, né? Provavelmente são dois grupos aí, tá? Tá Na aparecendo aqui verdade, para é uma mim. minha e uma do Matheus. Ah, tá. É do mesmo, né? Vinícius e... Ah, vocês dois fizeram o mesmo? Vocês Sim. fazem parte do mesmo grupo? Sim, é que eu acho que o Matheus acabou se confundindo, ele acabou mandando só a parte dele. Eu mandei o vídeo do grupo todo. Eu esqueci até de falar isso com ele. Ah, tá. Beleza. Ok. Então, até agora aí a gente só tem um grupo, né? Que postou aí o vídeo. Então, eu espero que até o dia 22 aí a gente tenha mais, tá? Mas é um videozinho simples, né? Vocês vão fazer uma apresentação ali de 10 a 15 minutos, né? Vocês podem usar slides, o que vocês quiserem. Não precisa entrar em complexidade lá das ferramentas, código, tá? Não tem necessidade, não. Vocês vão dar um panorama sobre o tema que vocês pegaram, tá? Então, aqui a gente tem o fórum, que é, na verdade, a apresentação. Então, vocês vão fazer um post, né, nesse fórum com o link do vídeo de apresentação de vocês, para que todo mundo tenha acesso, né? Aqui tem um vídeo aqui do japonesinho, que eu já estou sabendo que muitos não estão curtindo aí as aulas dele, mas coitado, ele se esforça, né? Mas é um vídeo aí para ajudar vocês, né, na parte de processos. Aí, a Cassiane gosta dele, né? Todo
Eu já comecei a ouvir umas reclamações aí, mas da Cassiane não foi. O Vinícius aí já mostrou que ele está tirando até uns cochilos. Então, esse vídeo aqui dele é sobre justamente processos, que é um tema que a gente vai estudar nessa quinzena aí, né? Então, aqui vocês têm o capítulo, né, de processo do livro e uma lista de exercício aqui. Só lembrando que essa lista de exercício, eu estou pegando os capítulos 4 e 5. 4 é de arquitetura, né? Arquitetura interna do sistema operacional. E o capítulo 5, que é esse capítulo que a gente está estudando agora. Tá bom? E aí a gente está praticamente chegando nos finalmente aí do curso, né? Então a gente vai estudar aqui processo e provavelmente depois a parte de threads também, né? Que é um tipo de processo, só que ele é mais simplificado, né? Mais específico ali. Beleza? Certo. Certo? Então, vocês têm alguma noção do que seria um processo em sistemas operacionais? Vocês têm alguma ideia? Seria tipo, um programa está rodando, então ele é um processo? É uma forma de se enxergar, né, o processo dentro do sistema operacional. Quando você um programa, um aplicativo, né, na verdade você tá criando um processo dentro do sistema. Tá? Então, o processo é a forma como o sistema operacional faz para alocar espaço para o seu aplicativo rodar. Tá? Então, é como se fosse uma unidade de alocação para um determinado aplicativo rodar. Tá? Então, esse capítulo aqui de processo, ao contrário do anterior, que era o 4, ele tem um pouco mais de conteúdo, né? Mas aqui, realmente, a gente começa a entrar no assunto de sistemas operacionais. Até agora, a gente viu mais conteúdos para ajudar a gente a entender um pouco desse tipo de sistema. Só que é a partir do capítulo 5 que vocês vão realmente começar a estudar o assunto de sistemas operacionais. Tá bom? Deixa eu só perguntar de novo aqui, porque entrou mais alunos, né? E eu não estou sabendo. Algum grupo vai apresentar hoje o estudo de caso? Eu já sei que o Vinícius já mandou, o Matheus está terminando, o Carlos Eduardo eu não sei, Lavínia também não sei, Geórgia, a Lavínia é do grupo do Matheus. De qual Matheus? O Guimarães ou o Azevedo? Tá. Então, o Guimarães já enviou, né? Se eu não estou enganado. Então, tem que só depois lembrar que todos os componentes do grupo têm que enviar o link lá para o fórum, tá? Beleza, então acho que ninguém vai apresentar hoje, então vamos tocar o barco aqui. Então, esses aqui são os assuntos que serão abordados aí nesse capítulo, tá? Pode assustar um pouco, né? Porque tem mais conteúdo que os outros, mas é um capítulo que eu acho até mais interessante, né? Aí realmente você começa a entrar no assunto, tá? Então, essa aqui é a cara
de um processo e um sistema operacional, né? Então, o que que você tem? Quando você faz os dois cliques, né, ou aciona um aplicativo no seu celular, no seu computador, o sistema operacional vai precisar alocar um espaço, né, para que o seu aplicativo consiga rodar, né? Então, WhatsApp, Facebook, Instagram, o que for, né? Qualquer aplicativo desse. Então, na hora que você pede para executar isso, o sistema operacional vai lá e cria um espaço para que aquele aplicativo consiga utilizar os recursos da máquina, tá? Esse espaço, como é que ele é dividido, né? Para armazenar as informações do aplicativo. Nós temos aqui, ó, basicamente três fatias, né? Tá lembrando até uma pizza aí para dar fome em vocês. Ó. Então, é uma pizza aqui de três fatias e no meio você tem as instruções do programa. As instruções que vão executar, né, para rodar o aplicativo que você está precisando. Então, aqui você tem, né, na estrutura do processo, o sistema operacional vai armazenar o que nisso aqui? As instruções que ele tem que executar, que é o programa, de fato, né? O contexto de software, por exemplo, aqui ele vai armazenar o estado do processo, se o processo está em criação, se ele está esperando algum evento, se ele está suspenso, tá? Vai guardar também a do processo. Esse aplicativo. Então, ele vai armazenar basicamente, né, os valores dos registradores da CPU. Ele faz isso aí, ele armazena os valores dos registradores da CPU. Por que isso? Né? Vocês lembram lá daquele diagrama lá de interrupções e exceções? Que toda hora falava de salvar os dados nos registradores, ler os dados dos registradores, né? Então, esses dados, eles vão sendo calculados à medida que o aplicativo está executando, né? Como o sistema operacional precisa, às vezes, parar um aplicativo para dar lugar à execução de outro, você precisa o quê? Armazenar esses valores da CPU para que depois você consiga retomar a execução daquele aplicativo. Né? Então, o contexto de hardware é importante por isso aí. E nós temos também o espaço de endereçamento, né? Que também é importante para permitir que você tenha dados, estruturas de dados dentro do seu programa. Né? Então, eles vão ficar armazenados aqui. Tá? Então, essa aqui é a figura, né, de uma estrutura de processo comum que você tem em sistemas operacionais. Tá bom? Então, o contexto de hardware, eu acabei de falar com vocês, né? Então, se você tem, por exemplo, um processo A está executando aqui, né? E aí ele precisou, sei lá, fazer uma chamada de sistema, né? Então, o que que vai acontecer? Você vai precisar salvar os dados dos registradores. Precisa que o sistema armazene para cada aplicativo o contexto de hardware, né? Os valores
dos registradores ali. Senão, a gente não consegue retomar a execução. Tá? Software, o que você tem? Você tem basicamente a identificação do processo, né? Que é o ID, a gente chama de PID, né? P de processo, né? Então, identificador do processo, tá? Você tem cotas, né? As cotas aqui têm a ver com o quê? Quais são os recursos que você vai utilizar para executar aquele processo, né? Então, as cotas vão indicar isso para cada processo. E os privilégios também, né? Os privilégios aqui de cada processo fica armazenado aqui no contexto de software. Voltei? Voltei. Eu voltei. Voltei para ficar. Porca aqui. Aqui é meu lugar. Então, aqui, ó, você tem mais detalhado, né? O que vai ser armazenado em cada contexto. Então, você tem aqui, no contexto de software, né? Você tem o nome, o PID, o identificador do proprietário, né? Da pessoa que mandou executar aquele aplicativo, prioridade de execução, né? Vão ter tarefas que vão ser mais prioritárias que outras, né? Então, o sistema pode controlar por aqui. Data e hora de criação, tempo que aquele processo já usou do processador, né? Quanto tempo ele já ficou executando lá no processador, cotas e privilégios. Eu acabei de explicar para vocês. Tá? Contexto de hardware são os valores dos registradores gerais, lá do processador, o registrador PC, né? Aqui tem que lembrar lá do capítulo 2. O que é o registrador PC da CPU? É o contador de programa. É o registrador que vai apontar para a próxima instrução a ser executada. Tá? Registrador de pilha, né? SP, que é o registrador que armazena as estruturas de dados e etc., né? E, na verdade, não é que armazena as estruturas, né? Ele só aponta para a área de memória, onde essas estruturas estão armazenadas. E registrador de status, né? O PSW, que é aquele que vai dizer se a CPU está executando no modo supervisor ou modo usuário. Tá? E aqui os endereços de memória, que vão estar alocados. Então, eles ficam armazenados aqui também. É a representação de dados que os sistemas operacionais utilizam para armazenar os dados do processo de fato, né? Porque o sistema operacional não vai armazenar uma estrutura que é uma bola, né? Com vários campos aqui dentro. Quando você passa para o sistema operacional, você tem que armazenar numa estrutura que ele consiga gerenciar de fato, né? Então, aqui é como se fosse uma tabela. Ele armazena os valores numa tabela que ele chama de PCB, Partido Comunista Brasileiro. Dá uma dica aí para vocês gravarem o nome do bloco de controle do processo. Partido Comunista Brasileiro. Tá? Então, nessa estrutura, você armazena
os dados do processo dentro do sistema operacional. E se vocês notarem aqui, ó, o primeiro item do PCB são os ponteiros. Que ponteiro é esse? É o ponteiro que vai apontar para o próximo processo. Então, crie filas de processos dentro do sistema operacional. Então, um processo aponta para o outro, que aponta para o outro, e vai formando a fila até chegar no final dessa fila, e aí o ponteiro é para o vazio, né? Que a gente chama de nu. Então, você aponta para esse vazio. Beleza? Então, a partir dessa estrutura que a gente consegue criar e trabalhar com as filas dentro do sistema operacional. Processo de trabalhar em vários estados, né? Eles vão ficar variando de situação dentro do sistema. Então, aqui, por exemplo, ó, nós já temos aqui 2 exemplos de uma fila. Então, a gente tem aqui o processo 1, PCB1, que é o último da fila. O processo 5, PCB5, que é o primeiro da fila. Por que teve por que não veio o 1 e depois o 5? Justamente pode ser pela questão da prioridade, tá? Ou ordem de chegada ou prioridade, tá? Então, aqui nós temos os exemplos de filas de processos, tá? E aí os processos, eles podem ficar variando, né? Então, primeiro, quando você clica lá no ativo para vai processo. Então, é a fase de quê? De criação do processo. O que é feito nessa criação? O sistema operacional define o identificador para poder utilizar o espaço alocado, né? Depois de criado, esse processo vem para o estado de pronto, né? Vem para a fila de processos que estão prontos para executar. E aí tem um carinha dentro do núcleo do sistema operacional que é chamado de escalonador, que ele vai selecionar qual é o próximo processo que vai executar na CPU, né? Então, existe aqui uma seleção. Esse processo, ele pode voltar para o estado de pronto, né? Por exemplo, ele precisou fazer uma operação de entrada e saída. Então, ele pode ficar aqui no estado de espera, aguardando essa operação de entrada e saída. Na hora que a operação terminar, ele vem para o estado de pronto novamente para poder ser selecionado de novo, né? Então, o processo ele fica mudando, né, de estado ao longo da execução do aplicativo. Ok? Então, esse aqui é o modelo mais próximo da realidade, né, que é o modelo aqui de 5 estados. Então, você tem aqui o estado de término, o estado de execução, que é usando a CPU de fato, o estado de espera, que é quando está aguardando um evento externo, geralmente, o estado de pronto, quer dizer, o processo está pronto para ser executado, mas ele não foi selecionado ainda. E o estado de criação, que é o estado de alocação, né? Para alocar espaço para aquele processo ali, tá? E aí nós podemos ter um processo ligado no outro, você pode ter processos individuais, são chamados de independentes, um processo filho do outro também, né? Subprocesso. Então, você pode ter um processo criando outros processos dentro do sistema, né? Então, isso aí é possível. Threads, eu não vou falar de threads aqui especificamente nesse capítulo, eu vou deixar para o capítulo 6, tá? Então, eu vou pular essa parte aqui. Nós temos alguns tipos de processos, né?
Por exemplo, processo foreground e background. Né? O foreground é o quê? É o que está na frente da tela, que você está vendo ele executar. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um leitor de PDF. Então, ele está aqui na minha frente. Né? Então, é um processo foreground. Mas aqui tem vários processos que estão rodando em background. Eu não estou tendo acesso direto a eles, mas eu sei que eles estão rodando aqui. Tá? Então, existe essa diferença aqui. Nós temos processos do sistema, que são processos importantes, auditoria e segurança, serviço de rede, contabilização de recursos, né, de utilização dos recursos, contabilização de erros, gerência de impressão, que eu falei lá da área de spool, né, gerência de jobs, temporização, comunicação de eventos, comandos do shell, né, do interpretador de comandos. Então, são processos importantes que geralmente têm uma prioridade maior para executar, né? Mais prioritários. Nós temos também o conceito de, né? Voltei, gente. Vocês estão aí ainda, ó. Não foram embora. Vocês são bons mesmo, hein? Gente.
Até tirei o vídeo aqui para ver se ajuda. Voltou? Vocês estão vendo aí? Beleza. Então, processos CPU bound, né, são aqueles processos que vão usar mais processamento. O nome já diz, né? Então, ele vai ficar mais tempo usando o CPU do que realizando entrada e saída. Processos I/O bound já são ao contrário, né? Eles vão mais realizar operações de entrada e saída do que processamento realmente, né? De cálculo, matemática, etc. Tá? Então, por exemplo, processos de CPU, né, que a gente pode ter, geralmente tem a ver com matemático, né? Algum processo que exige mais cálculos, né? Por exemplo, previsão do tempo, simulações, tá? São, são processos geralmente CPU bound. I/O bound, processo de backup, por exemplo, são processos I/O bound, né? Quase não usa a CPU, usa mais a memória secundária, tá? Então, existem essas diferenças também. Aí tem a questão também dos sinais, né? Eu consigo enviar sinais para um processo através do sistema operacional. Então, quando você faz lá o Ctrl C, né, para interromper alguma coisa, na verdade, você está usando um atalho para enviar um sinal para um determinado processo, tá? Então, isso é possível e é feito o tempo todo também, ok? Então, os sinais a gente consegue enviar normalmente para um processo. Eu vou só mostrar aqui rapidinho para vocês os processos aqui no meu caso, no meu computador. Eu uso o Linux aqui, tá? O Ubuntu. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, aqui eu estou usando o Shell, né? Essa é a cara do Shell aqui no caso do Linux, tá? Então, esse primeiro texto que aparece aqui, a gente chama ele de prompt, tá? Então, aqui do lado esquerdo do arroba, você tem o usuário que está conectado na máquina. Depois do arroba, o nome da máquina, tá? E aqui, entre os dois pontos e o cifrão, você tem o diretório atual. Quando tem só o tio aqui, significa que é o seu diretório de usuário, tá? E aqui no final do prompt, você tem o cifrão ou a hashtag. Quando é cifrão, é usuário comum. Quando é hashtag, é usuário administrador, tá? Mas eu queria mostrar para vocês só esse comandinho aqui, ó, que é o top do Linux. Ele mostra para a gente, em tempo real, os processos que estão rodando na máquina, tá? Então, vocês podem observar que ele já traz algumas informações aqui para a gente, ó. Ele tem, por exemplo, tá agora com 310 tarefas executando, né? Por que que ele está chamando aqui de tarefas? É justamente porque tem essa questão de existir processos, existir threads, tá?
Então, uma forma de você dar um nome mais genérico é usar tarefas, tá? Ou tasks, né, do inglês. Então, nós temos aí 310 processos, tá? Dois, na verdade, um e dois estão em execução, como vocês estão vendo aqui, ó. Agora cinco, né? É porque nesse notebook aqui tem mais de um núcleo, né? Então você consegue executar mais. Tem 309 aqui dormindo, quer dizer, esperando alguma coisa acontecer, tá? Ou serem requisitados também, isso é possível. E aí tem outras várias informações aqui, né? Quantidade de memória que está sendo utilizada e etc. Mas só para mostrar para vocês, ó, as informações de cada processo no Linux, tá? Então aqui você tem o PID, né? É aquele número na hora que você cria o processo. O sistema operacional pega o número e associa esse número, esse identificador único para cada processo, tá? Então, tem números aqui muito grandes e tem números pequenos, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui o 1. Acho que o 1, aqui o 1, aqui embaixo. 1 root. Apareceu rapidinho ali, tá? Então, você tem o processo 1, inclusive, né? Que é o processo que iniciou tudo, né? Iniciou a sessão de usuário, na verdade. Então, aqui você tem o PID do processo, identificador, usuário que criou aquele processo, que requisitou a abertura, a prioridade, né? Então, você tem prioridade positiva, negativa. Lá no Windows, você já tem prioridade alta, baixa, né? Aqui no Linux se utiliza mais número, ok? E aí tem várias outras informações aqui, né? Quanto de memória virtual que está usando, memória compartilhada, quantidade de uso de CPU, né? Então você tem várias informações aqui que você pode coletar nesse comando, tá? Então eu abri assim só para mostrar para vocês, né, a questão dos processos aqui no caso no Linux, tá? Só para vocês terem uma ideia. E essa tabela aqui está mostrando em tempo real, né, quais são os processos, tarefas que estão ativas no sistema. E aí vocês podem perceber que tem tarefas que estão só em execução, tarefas que estão aguardando alguma coisa acontecer, tá? Tarefas que estão inertes, né, estão dormindo, quer dizer, não estão fazendo nada, estão aguardando serem acionadas, e por aí vai. Beleza? Só para mostrar aí para vocês essa visualização aí dos processos no caso do Linux. Do Windows dá para saber também, né? Você vai lá em gerenciador de tarefas, e aí você consegue também ter essa visão. Só que lá mostra os dados um pouco diferentes, né? Prioridade é diferente, tem algumas coisas particulares do Windows. Ok? Dúvidas, pessoal? Alguma questão sobre trabalho, matéria? Nenhuma? Beleza, então. Então, a gente, semana que vem, nós não teremos encontro síncrono, né? E aí a gente volta em meados lá de janeiro, depois do recesso, tá? E aí a gente retorna e finaliza a disciplina, tá? Então, assim, já desejo para vocês um Feliz Natal, né? Uma boa virada de ano,
E, se Deus quiser, a gente vai estar um pouco mais livre desse vírus aí para a gente poder voltar ao normal, né? Se Deus quiser. Tá certo? Um abraço aí para vocês. Valeu a atenção aí. Até mais. Valeu, Carlos. Valeu, professor. Bom Natal, bom ano novo aí pro senhor, tá bom? Valeu. Até Falou, mais. até mais.